Da justiça, porque vou para o meu Pai e não viverei mais. Parece que não tem lógica, né? O Espírito Santo tem que convencer o homem da justiça. Por quê? Porque Jesus vai ascender a eternidade e eles não vão ver. A justiça traria, de fato, a Cristo a morte. Porque ele foi colocado num alvo que era a cruz. A Jesus, quando foi enviado a este mundo, o alvo dele chamava-se cruz. Ele teria que chegar lá, ele teria que percorrer esse caminho dele, ele não podia se desviar do caminho da cruz. E olha que tentaram por muitas vezes desviar Jesus do caminho da cruz. Os discípulos mesmo, eu me lembro de Pedro, né? Jesus falando para Pedro, falando para os discípulos e tal, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens e seja humilhado, e seja maneteado, vai levar uma surra, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Ele nem terminou de falar, de repente, a palavra ressuscite. Pedro falou assim: isso jamais vai te acontecer. Isso nunca vai ter acontecido. Nós não vamos deixar botar a mão em você. O senhor não vai ser pego por esses homens, não, eles não vão. E Jesus tendo como alvo a cruz. Aí por que Jesus fala, arreda de mim, Satanás? Por que Jesus fala assim para Pedro? Dá uma cacetada em Pedro. Falei, Pedro, não desvie, não me tente desviar do meu alvo. Você não compreende as coisas de Deus. Quando Deus fez o homem, colocou o homem no caminho eterno e o homem, sabe, abandonou isso, sabe, desprezou isso. Eu não vou desprezar o meu alvo é a cruz. Porque só a cruz pode me levar novamente à eternidade, eu preciso passar por ela. Eu vim para passar por ela. E se eu não passar por ela, eu não ascendo. Então, da justiça, porque vou para o meu Pai. É disso que ele está dizendo. Que a justiça foi feita na cruz e a morte, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo, era a única maneira de ele ascender ao Pai, subir novamente. Como lá no capítulo 8 de João, ele diz: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, eu não sou daqui. Aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui por um plano, projeto do meu Pai para colocar vocês de volta no caminho. Agora, não me impeça de voltar ao meu Pai. Eu preciso voltar ao meu Pai. Tantos impediram, tentaram impedir Jesus, até depois de ressuscitado, né? Fica aqui, fica aqui. Uma mulher falou para ele: não, fica aqui, não vai de novo. Né? Ele falou: calma, eu não subi para o meu Pai ainda. Muito bem. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Outro porquê, né? Convencerá do juízo. Se a morte de Jesus foi porque o homem foi uma consequência, se a morte de Jesus foi um alvo para reconduzir o homem ao caminho da eternidade, é óbvio que alguém nessa história toda, vamos lá a Gênesis, teve participação no desvio. Vamos dizer assim, os verdadeiros culpados do homem ter sido desviado do seu caminho está lá em Gênesis. Né? Você lembra no capítulo 3 de Gênesis? Quando então ali, na figura de uma serpente, Satanás ele conduz Eva, ele faz Eva conhecer um desvio, conhecer o pecado. E o pecado então entrou no mundo, né? Esse desvio entrou no mundo. Então, do juízo, porque vou para o meu Pai, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então perceba você, essa questão do príncipe deste mundo é muito interessante. Jesus disse a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. Então Jesus tem um reino no qual ele é príncipe neste reino, e Satanás tem um reino no qual ele é príncipe neste reino. No capítulo 4 de Lucas diz assim: Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto, né?
O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Tudo aquilo que envolve as sociedades, o poder, a governabilidade deste mundo, Satanás foi lá e mostrou para Jesus. E disse então a Jesus: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quando Jesus disse, porque o príncipe deste mundo está julgado, é que neste reino, vamos dizer assim, visível, material, neste reino, nesse planeta Terra, tudo que envolve poder, governabilidade, está entregue a um príncipe. Este reino está sob o domínio de um príncipe. Este príncipe é Satanás. Então ele diz assim: dar-te-ei todo este poder e a glória dele, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Então, sobre este reino, sobre este domínio, sobre este mundo, existe um príncipe. E é ele que governa, né? Por causa dessa força do pecado, por causa dessa questão do desvio, é ele que está no controle dessas coisas, dessa nossa, do que está acontecendo aqui hoje em termos de reino, de condução, de vida. É ele que tem. O príncipe deste mundo já está julgado, porque ele lá atrás conduziu ao homem ao desvio. Então, do juízo, porque é ele que ele que está sendo condenado por conta do desvio do homem. E eu disse no vídeo passado que não é o homem que está sendo julgado, e sim o desvio, o pecado, e quem o conduziu. Roberto, você está me dizendo então que o homem ele é vítima de toda essa situação? Ele é vítima, né? Pelo que Satanás fez com ele lá no princípio, ele é vítima. Mas ele tem a sua participação porque ele colocou o seu desejo ali acima do alvo. Por exemplo, Deus disse: coma dessa e não coma dessa. Coma dessa árvore da vida e não coma dessa árvore do conhecimento. Ele colocou o seu desejo acima do alvo, acima do que Deus tinha dito para ele. A gente chama isso de desobediência? Pode ser. Então o homem tem participação também. E Paulo fala lá: quem me livrará o corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Eu estava colocando isso para vocês, que o pecado ele tem uma força. Então, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Quando Deus diz mandamento, não coma, a única forma de você pecar é se você desviar do não coma. Então o desvio só ocorre quando você faz o oposto daquilo que foi proposto para você. Porque o pecado, o desvio, o erro, tomando ocasião pelo mandamento, então quer dizer que só tem como você errar se houver um mandamento, se houver um alvo. Se não tem alvo, não tem mandamento, não tem pecado. Por isso que hoje a sociedade é bem... Desculpe abrir um parênteses aqui, tá? Eu não posso deixar de falar nisso. Tudo que está na Escritura como mandamento, e que hoje é falado que isso daí são princípios arcaicos, são mandamentos de opressão, enfim. Né? Existe uma sociedade agora que não entende os mandamentos de Deus como uma forma de conduzir o homem à vida. Então eles colocam a Escritura hoje, os mandamentos de Deus, como uma coisa muito pesada, um fardo muito pesado de se carregar. Eles querem se libertar disso. Só que o único problema é que quando eles desviam disso, eles erram o alvo e aí se frustram no caminho que eles escolheram.
né? Então, por exemplo, nós estamos aí prestes a eleger um presidente, a briga toda está aí entre liberdade de expressão e conservadorismo. Um conservadorismo liberal e uma liberdade de expressão libertina. Nós estamos entre esses dois polos, né? Homofobia, racismo, todos esses conceitos aí que a Bíblia já lá atrás, e alguns deles, como por exemplo a homofobia, a Bíblia condena de fato essa questão de como você entende a sua sexualidade de forma perversiva, ou seja, desviando do caminho que Deus te colocou na sua própria biologia. Eles acham que isso daí é pesado demais, é tabu, isso aí tem que cair. Bom, as consequências estão aí. Fecha parênteses. Voltando aqui. Então, por causa do mandamento, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E na sequência do texto, ele fala assim, porque o que faço, o desvio, né, eu não aprovo, pois o que eu quero, que é o caminho correto, eu não faço, mas o que eu aborreço, eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, e se faço o que não quero, eu dou razão à lei, ela é boa, a lei de fato me corrige, a lei de fato me coloca no caminho certo, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que me leva a errar, que me leva a me desviar do alvo, de maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Está vendo a dualidade? Paulo tendo uma conversa sincera, honesta com ele mesmo. Por que eu desvio? Porque o pecado que me habita. Ele que me força ao desvio. E este pecado, em Tiago, lá no capítulo 1 de Tiago, o homem, ele tem um coração dobre. Ele é inconstante nos seus caminhos. De vez de permanecer no alvo, na vida, ele pega desvio, ele quer a morte, né? Ele anda 200 por hora, ele se mete em confusão, ele discute, briga, ele puxa a arma, ele mete fogo, ele mete a faca, a língua, né? Enfim, ele tem um coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Mas Tiago diz assim, bem-aventurado o homem que passa por esse momento de prova, de tentação, acerca das suas verdadeiras intenções. Porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, ser provado é um contexto que vem lá do Éden. Quando Deus permitiu Satanás conversar com Eva, é para provar se aquilo que Deus havia dito a ela como caminho correto estava bem definido no coração dela, estava bem assimilado, se ela havia entendido de fato que ela não poderia desviar do caminho, desviar da árvore da vida. Então Eva ela foi provada para verificar se se aquele alvo estava de fato sendo alcançado, se aquele objetivo de fato estava inserido no coração dela, se ela tinha amado aquela palavra de Deus, né? Não coma daqui, coma dali, porque a relação entre Deus, Criador, e a sua criatura, o homem, ela tem que ser feita em amor. Ela deve ser feita em amor, né? Se a vida é uma dádiva de Deus para nós, se a vida eterna, principalmente lá no Éden, se a vida eterna foi uma dádiva de Deus, o quanto eu quero isso? O quanto isso me é importante? Ou eu vou trocar isso por alguma coisa por fútil, de ilusão, né? Assim nós estamos até hoje, negociando muitas vezes até a nossa eternidade por conta de coisas dessa vida. Negociando o que a gente crê por objetivos nessa vida. Nesse mundo, cujo príncipe deste mundo já está julgado.
Então, ninguém sendo tentado, aqui provado, diga, é Deus quem está me tentando. É Deus quem está me testando. É Deus quem está me provando. De Deus sou tentado. Não. Não é Deus quem faz a prova. Não é Ele que cria e estabelece a prova. Ele permite. Ele permite o teste. Ele permite. Quem foi que fez? Quem foi que conduziu? Quem foi que o engenho da construção desta prova? Não foi Deus. Ó, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então veja bem. Ah, Deus provou o homem. Não, não foi Deus quem fez o teste lá no Éden. Não, não foi Deus. Quem fez o teste no Éden foi a serpente, que a gente hoje chama de diabo. Mas cada um é tentado, é levado à prova, levado à tentação, quando ele é atraído. No caso, quem criou a atração, a serpente criou a atração, chamou, ei, vem cá, vamos conversar. Me diga aqui uma coisa, por que você não come da árvore do conhecimento? Olha a atração aí. Ela foi chamada, ela não estava olhando para esse desvio. Ela estava só ali na árvore da árvore da vida, árvore da vida, árvore da vida. Alguém chegou e falou, ei, vem cá, tá vendo ali? E engodado, Eva ficou fascinada com a possibilidade de encontrar naquele desvio aquilo que a serpente havia dito para ela. Os seus olhos vão se abrir. O seu entendimento, o seu conhecimento será infinito. A ostentação do entendimento, sabe, do saber tudo, do tudo saber, isso você vai alcançar nesse desvio. Então, ela foi atraída ao desvio, ela foi atraída pela sua própria concupiscência. Por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, Roberto, pega aqui o caminho aqui por tal lugar que você vai chegar lá a Curitiba rapidinho. E por que eu faria isso? Alguém pode dizer, rapaz, mas tem uma cachoeira no meio daquele caminho, daquele desvio. Olha para mim e pensa, ó, cara, tem um restaurante naquele desvio. Cachoeira, olhos, eu vou ver alguma coisa muito bela. Restaurante, nossa, eu vou experimentar uma coisa muito boa. Ah, e tem uma pessoa que você vai conhecer lá que você vai amar. Tudo está no desvio. Eu fui levado por essa pessoa ao desejo dos olhos, cobiça dos olhos, ao desejo do que eu iria comer naquele restaurante, cobiça da carne, e a ostentação das riquezas deste mundo, porque hoje o conhecimento é a maior riqueza que uma pessoa tem hoje, é o conhecimento. O tudo saber, o sabe tudo, a enciclopédia ambulante. A disputa hoje é pelo conhecimento. Quem mais tem, mais se coloca, mais se posiciona, mais fica visível, mais acende, mais chega lá. O sucesso, quanto maior o conhecimento, maior o sucesso, maior o alcance. Então, tudo que Satanás colocou para ela ali foi em nível de desejos. E lá no texto diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, que o fruto da árvore era boa para se comer, cobiça dos olhos, cobiça da carne, e alcançar o que a serpente disse a ela, abrir os olhos e conhecer o bem e o mal, saber tudo, ter todo o conhecimento de tudo.
Então essa é a situação que coloca as pessoas no desvio. Por isso o homem, ele é coparticipante do desvio na sua responsabilidade com o diabo, porque ele poderia ter dito não. Ele poderia ter amado o caminho que ele estava, ele poderia ter amado a árvore da vida e dizer não. Deus disse, esse eu não vou por esse. O meu Criador, aquele que me fez, aquele que me criou, aquele que disse que tudo de bom está naquela árvore, por que eu vou para outra? Por que eu vou por outro caminho se o caminho de vida é esse? E olha, tudo começou assim. E olha onde nós estamos hoje. Olha a distância que a humanidade se encontra do verdadeiro caminho. Foi só aumentando o desvio. O desvio só foi aumentando. Um caminho que era para fazer em um dia, está levando 6.000 anos. O homem continua desviado. E Deus está ali. Vamos voltar para o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém. Eu acho tão interessante que eu estou conversando com vocês aqui, a minha cabeça está um redemoinho de tantas verdades para dizer, e eu sei que não posso ficar aqui ao dia inteiro. Mas enfim. O príncipe deste mundo está julgado. E Jesus, em outro texto, diz assim, ele nada tem em mim. Esses dois reinos, o reino eterno e o reino temporal, que é este que nós estamos aqui, tudo isso aqui é temporal. Jesus diz que tudo que está aqui não tem nada a ver com ele. O príncipe deste mundo, ele nada tem em Jesus. Jesus não tem nada a ver, não tem nada nele e ele não tem nada em Jesus. Ou seja, não há nenhuma relação do que nos espera como eternidade, como projeto inicial, com o que está aqui hoje. Lembra do projeto inicial? Éden, nus, sem conhecimento sem conhecimento de vergonha. Lembra do projeto inicial? Tudo que foge daquilo ali é do príncipe deste mundo, é dele, gerado por ele, confeccionado por ele, produzido por ele. Isso aqui não tem nada a ver com o que Deus propôs lá. E você acha tudo isso maravilhoso, né? Estou eu aqui usando uma câmera, falando com você pela internet. Ah, que maravilha! Só Deus para criar isso aqui. Não, meu querido, não tinha Wi-Fi no Éden, nem internet, nem câmera. Ah, mas olha como evoluiu, como nós estamos bem. Com todo esse aparato, com toda essa tecnologia, com todo... Você está bem? Deixa pra lá. Enfim. Eu vou finalizando por aqui. Porque o que nós estamos tentando fechar com esse raciocínio é que essas três coisas precisam ser assimiladas pelo homem: o pecado, a justiça e o juízo, para que ele possa então ascender à vida eterna. Ele precisa crer nisso tudo, ele precisa entender isso tudo. E aí, obviamente, como consequência, né, desse entendimento, ele vai se ver pecador, ele vai ver o quanto ele viveu no desvio, ficou no desvio e agora está retornando pelo caminho correto, pelo caminho verdadeiro. Então ele vai ter um arrependimento tremendo no seu coração acerca de ter pego esse desvio lá atrás, em algum momento da sua vida. Ter nascido já, né? Davi diz que a mãe dele já estava no desvio quando o concebeu. Concebeu ele estando ela já no desvio. Em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, ela já estava lá, eu nasci lá,
Então agora eu já estou nesse problema, nesse processo de erro, eu nasci nesse processo de erro, mas eu não vou morrer nesse processo de erro. O fato de eu ter nascido fora do caminho não significa que eu tenho que morrer também fora do caminho. Não, eu posso voltar ao caminho. Só que para eu voltar ao caminho, eu preciso primeiro acreditar em tudo isso que está sendo dito aqui. Segundo, retomar o caminho verdadeiro. E a palavra arrepender-se tem a ver com mudança de direção. O que quer dizer arrepender? Eu estava indo para cá, mas eu percebi que aquela não era a direção correta, eu me arrependo, ou seja, eu me viro e faço um outro caminho, o caminho correto. Isso é arrependimento. De vez de permanecer no desvio, vou para o caminho verdadeiro. Vou agora iniciar uma trajetória que me leve ao alvo inicial, ao alvo correto. Queridos, obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Eu sei que tem muita coisa que eu disse aqui que vai causar assim, um rebuliço no meio cristão e tal, mas eu quero mexer mesmo com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas doutrinas, para poder levar você e filtrar aquilo que de fato é verdade e fazer cair por terra aquilo que não tem nada a ver com a verdade. Muitos estão em desvios doutrinários, erros doutrinários. Ah? Outra coisa que eu quero comentar aqui, fora agora o entendimento bíblico, é que eu tenho observado muito a internet esses dias, eu estou acamado, né? Eu tenho uns probleminhas de saúde aí, e normalmente quando eu tenho esse problema de saúde eu encontro tempo para gravar para vocês. Olha que beleza! Até para isso a enfermidade nos ajuda. Mas enfim, aí eu tenho tido muito acesso ao YouTube e eu vejo que os YouTubers, eles dizem assim, eles começam o vídeo e dizem assim, antes de você assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, ative o sininho. Se você vê os 20 e poucos vídeos que eu fiz até hoje, eu nunca disse isso e não vou dizer também. Eu estou falando isso como uma explicação, como uma brincadeira. Porque deixar like, se inscrever numa coisa que você nem terminou de ver, de ouvir, né, para saber se você gosta ou não, é até uma forçação de barra. Eu creio que esse vídeo ele poderia ser compartilhado por aquelas pessoas que de fato compreenderam e tiveram uma luz. Sabe? Quando clareia, fala, cara, como eu tá pensando diferente daquilo, como isso agora de fato me fez entender. Cara, como isso é legal e verdadeiro, eu vou compartilhar. Não porque eu quero que você compartilhe, mas porque isso seja uma consequência do que você ouviu aqui. Tá? Então, eu jamais vou ficar aqui pedindo para você se inscrever no canal, ou enfim. Se você gostou, meu querido, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a tudo que seja necessário para a divulgação do Evangelho. Se tu não gostou, vamos fazer o quê, né? Estamos aí. E eu quero que você me diga se você não gostou, por quê? Não só coloque lá, eu não gostei. Tá, põe lá por que você não gostou. Né? Seja honesto. Beleza, então? Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.